Vamos dar sequência. No próximo dia 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, um importante problema de saúde pública com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. A última pesquisa realizada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, registrou mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os episódios subnotificados. Aqui no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Isso significa, gente, uma média de 38 pessoas cometendo suicídio por dia. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o Bruno Reis, que é psiquiatra. Esse que é um assunto tão importante, já está aqui conosco. Muito obrigada, Bruno, por estar aqui com a gente. Esses dados mostram também um grande número de casos de suicídio entre jovens, né? Impressionante como isso tem aumentado. Pode estar relacionado com essa era tecnológica, essa coisa, todo mundo ansioso, essa rapidez com que o mundo vive, com que a gente vive hoje no mundo? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado pelo espaço para poder falar sobre saúde mental e Setembro Amarelo. Bem, como você falou sobre os dados, né, a gente observa que na população de adultos jovens e também de adolescentes é uma taxa que vem aumentando. E se a gente for falar sobre suicídio, na verdade, é uma consequência final de uma construção de uma sequência de sinais, de sintomas e de sofrimento que vai culminar com uma morte que, na verdade, ela é evitável. Se a gente pensar que é multifatorial, ou seja, o que leva ao suicídio são fatores comunitários, são fatores sociológicos, econômicos, biológicos, ou seja, a interação do indivíduo com o ambiente, com certeza, a dificuldade que se tem em lidar com a velocidade das coisas, o manejo de tecnologia, as angústias da vida moderna, as frustrações da vida moderna, tem contribuído, sim, para o aumento do número nessa faixa etária. Bruno, tem uma coisa que eu sempre falo, a gente conversa muito sobre isso, que eu vejo até, né, eu acho que o jovem hoje não sabe lidar com a frustração. Ele não sabe ter o não, né? A menina não gosta de mim, alguma coisa nesse sentido. Você vê assim também essa questão, até entre 15 e 29 anos, que os dados mostram uma taxa grande também? A gente observa, não é uma crítica, né, mas a gente observa uma dificuldade maior no manejo social, no sentido da aceitação, no sentido de pertencimento, do acolhimento, em como que as pessoas estão lidando com as pequenas frustrações que são apresentadas no dia a dia. Isso me parece algo mais relacionado à dinâmica da geração, de uma dinâmica que está acostumada com velocidade e a ter as coisas muito rápido. Isso, na verdade, faz com que a gente vá sendo moldado a não ter tanta resiliência, pois estamos acostumados a receber as coisas, a conseguir as coisas, conquistar as coisas de forma muito fácil e de forma muito rápida. Isso acaba gerando, com certeza, dificuldades. Exato, mas é um problema de saúde pública que atinge qualquer faixa etária, né? É bom a gente alertar também isso e a pessoa chega a dar sinais de que pode estar prestes a cometer um suicídio? Com certeza, né? Então é um problema de saúde pública. Hoje o Brasil ocupa a 8ª posição nesse triste ranking, né, de suicídio ao longo do mundo, né? E é de saúde pública porque são 5,8 mortes registradas no Brasil no último censo a cada 100 mil habitantes. É um número muito alto. E sim, as pessoas elas demonstram, né? Elas emitem sinais assim que todos nós podemos ficar alertas, né? Então a população de risco em geral são usuários de substâncias, pessoas que já têm alguma doença crônica, populações específicas, né? Principalmente as mais vulneráveis, gestantes também é uma taxa muito elevada, adolescentes, né? Entre jovens adultos e os idosos também, né? Que poucas pessoas falam, acima de 70 anos, que acabam tendo nos últimos 10 anos um aumento exponencial do número de suicídio. Agora, falar de suicídio sempre foi um tabu e eu falo até pela questão da imprensa que não costuma divulgar esses casos e que bom que isso vem mudando porque precisamos falar de suicídio, né? Nesse sentido, qual é a importância da campanha Setembro Amarelo? Olha, a campanha é fundamental porque, na verdade, a gente está falando de um certo preconceito que a sociedade tem em abordar esses temas mais difíceis.
E a abertura que a imprensa vem trazendo com especialistas, com bons comunicadores, trazendo dados consistentes, na verdade, eles vão elucidar, eles vão esclarecer dúvidas que a população tem e não vão, obviamente, né, incitar ou trazer dados que possam aumentar o número dessas ocorrências, né? Então, a gente sabe que o código de ética do jornalismo é no sentido de não, de evitar, na verdade, o expor casos, né? Mas a gente falar sobre o tema é de fundamental importância, porque você mesmo já colocou os dados, né? A gente tem um número cada vez maior e, com certeza, é uma causa de morte evitável e a gente pode fazer campanhas para evitar esse tipo de situação. Eu sei que a sua agenda está apertada, mas eu vou me estender mais um pouquinho, porque eu acho que o tema precisa ser abordado com mais profundidade. A gente fala, muita gente, você falou de preconceito. Muita gente tem preconceito e fala assim, cuidar de saúde mental, não, eu não sou louco. Só que já dizia o provérbio que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Todos nós. Ainda mais nesse mundo maluco que a gente vive. Como quebrar o preconceito e falar assim, está na hora de procurar ajuda. Ou eu dou esse primeiro passo, ou mesmo alguém próximo a mim falar, olha, por que você não procura ajuda? Pois é, né? Que a gente tem que começar a entender que o sofrimento psíquico, ele não é diferente do sofrimento físico, porque mente e corpo fazem parte de um só. A ideia é que esse preconceito ele seja desfeito com bastante informação e que a gente se inclua na própria sociedade, que é uma sociedade que aparenta aí nos últimos anos para um adoecimento geral em relação à saúde mental. É só você ver dados em relação ao trabalho, em relação à família e tudo mais. Os sinais de alerta importantes, eles estão relacionados à disfuncionalidade. Então, quando a pessoa passa a ter prejuízos nas suas atividades de vida diária, problemas de sono, problemas de alimentação, parar de fazer as coisas com que gosta, deixar de ter interação social, ter pensamentos relacionados à morte como uma única solução, são sinais de alerta que são necessários serem comunicados e conversar com as outras pessoas. Então, eu peço a todos que tenham um pouquinho de empatia e que não tenham tanto receio de conversar quando tiverem esse tipo de sofrimento. Às vezes, buscar um amigo, um familiar, conversar 2, 3, 5 minutos já é o suficiente para aliviar um pouco e, na dúvida, sempre buscar um profissional habilitado para poder conseguir ter uma boa avaliação. Olha, Bruno, você falou uma coisa super importante. Eu vou relatar aqui um caso pessoal meu. Eu perdi um amigo de colégio. E a gente hoje, eu estava falando no fim de semana com amigas que nós éramos próximos, né, era um grupo de amigos, 5, 6, muito próximos, e a gente se questiona né, do alerta que tá. A gente era novinho também, talvez a gente não soubesse o que fazer, né? Mas a gente se questiona, né? Poderíamos ter feito alguma coisa? Qual o sinal que a gente não viu? Então, assim, fica o alerta para você, né? Obrigada, viu, Bruno, por estar aqui com a gente, falando desse tema tão importante e necessário. Obrigada. Obrigado, Luciana. Tudo de bom para você. Valeu.